Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, onde nós vamos discutir um pouquinho mais sobre a língua portuguesa para concursos, para vestibular e para o nosso querido Enem. Hoje nós vamos dar sequência às nossas videoaulas sobre substantivos, classe de palavras, é o que nós estamos estudando por enquanto. E na aula passada a gente falou da classificação dos substantivos. Hoje a gente vai falar sobre flexão e vamos começar a falar sobre flexão de gênero, tá? Masculino e feminino. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de masculino e feminino e vamos ver como é que é a classificação dos gêneros dos substantivos na língua portuguesa. Geralmente existe uma discussão, uma fala de que os substantivos masculinos são aqueles que vão terminar em O e os substantivos femininos são aqueles que vão terminar em A. Tudo bem, mas isso não é uma regra. A língua portuguesa é tão extensa que existem diversas peculiaridades com relação a isso, tá? E a gente precisa entender quais são essas peculiaridades para a gente não cair em problemas graves aí da língua, ok? Bom, então como que a gente pode entender os gêneros dentro da língua portuguesa? Primeiro, vamos entender que na língua portuguesa os substantivos eles estão divididos em dois gêneros. Tem o primeiro gênero, que são substantivos biformes, né? Substantivos biformes e os substantivos uniformes. O que é biforme e uniforme? Bi quer dizer dois, vamos lá. Dois significa forma e formas. Biformes, duas formas. Participar da aula, tá aqui quase derrubando a câmera, derrubando tudo, fica aqui. Então, onde eu tava? Ah, tá. Só que não é assim escrever de maneiras completamente diferentes. Se você pegar o substantivo menino e menina, você também está escrevendo de duas formas diferentes. Você só manteve o mesmo radical. Você manteve o mesmo radical e escreveu um terminando com O e o outro terminando com A. Você escreveu de formas diferentes, também são substantivos biformes. Para cada gênero tem um modo de escrever. Já os uniformes, como está falando, única forma. Para cada substantivo, para os dois gêneros, você tem um único jeito de escrever a forma escrita da palavra. Ah, e aí como é que eu vou saber se está falando do gênero masculino ou do gênero feminino? Em alguns casos não dá, em outros casos você vai usar elementos acessórios da língua portuguesa para poder determinar qual é o gênero da palavra. Por isso que os uniformes eles estão divididos aqui em três grupos. Você tem os epicenos, você tem os sobrecomuns e você tem os comuns de dois gêneros. Vamos falar de cada um. Os epicenos são aqueles que designam animais que não dá para determinar qual é o sexo. Por exemplo, jacaré. Jacaré. Você fala o jacaré ou a jacaré para determinar qual é o gênero? Não. Você fala o jacaré macho ou o jacaré fêmea, né? O elefante macho ou elefante fêmea. O cobra, a cobra macho ou a cobra fêmea. Tá? Então você tem que usar o macho ou fêmea para poder designar qual é o gênero. Então esses são os epicenos. Tá? Os
Sobrecomuns. Os sobrecomuns, esses aqui não dá para determinar qual é o gênero. Eles são aquelas palavras que são usadas para os dois gêneros. Ela tem uma única forma de ser escrita para os dois gêneros de toda forma. Então, por exemplo, a vítima. Você não fala a vítima macho ou a vítima fêmea. Quando você fala a vítima, você pode estar falando tanto do homem como da mulher, do gênero masculino como do gênero feminino. O que mais? O cônjuge. O cônjuge. Você fala o cônjuge tanto para o homem como para a mulher. Tá? Já o comum de dois gêneros, você consegue determinar qual é o gênero usando, por exemplo, o artigo. Então, quando você fala o pianista, quando você quer saber pianista, você está falando do gênero masculino ou feminino? Você pode usar o pianista para o homem, para falar do sexo masculino, ou a pianista para falar do gênero feminino. Dentista, você pode falar o dentista para falar do dentista masculino, homem, ou a dentista para falar que é uma dentista mulher, tá? Então, recapitulando, você tem na flexão de gêneros, você tem substantivos biformes, que são escritos de duas formas para cada um dos gêneros, e os uniformes, que é escrito do mesmo jeito para qualquer um dos gêneros. Dentro dos uniformes você tem os epicenos, são aqueles que designam animais, e para isso você tem que colocar lá o macho ou fêmea para determinar qual é o gênero. Os sobrecomuns, que são aqueles que são usados para os dois gêneros, lembra de a vítima, por exemplo, o cônjuge. E o comum de dois gêneros, que é aquele que você consegue determinar qual é o gênero, usando, por exemplo, um artigo ou um adjetivo. Tudo bem? É isso, pessoal. Agora tem alguns exemplos aí, algumas questões importantes da língua portuguesa aí. Tem alguma questão das alterações semânticas quando você usa o artigo do lado de algum substantivo aí para determinar o gênero, né? Então, por exemplo, a palavra cabeça. Quando você fala a cabeça, você está falando do membro do corpo. Semântica tem a ver com significado, tá bom? Fique esperto com isso. Então, a cabeça, você está falando do membro do corpo. Agora, quando você fala o cabeça, você está falando de um líder, da pessoa que lidera alguma coisa, tá? A capital, você está falando de uma cidade que é centro de algum estado, né? O capital, você está falando de valor, tá? Ou do livro do Marx. O grama, você está falando da unidade de medida de peso. A grama, você está falando da vegetação. Tá? E existem alguns substantivos importantes aí que algumas pessoas confundem o artigo na frente desse substantivo. Por exemplo, alguns masculinos como açúcar. Tem gente que fala açúcar, não é a açúcar. É o açúcar, é o apêndice, é o avestruz, é o champanhe, é o eclipse, é o guaraná. E nos femininos você tem a alface, não o alface, a apendicite, a cal, a cólera, a ênfase, a sentinela, a mascote, não o mascote, a personagem e assim vai. Tudo bem? Gente, se gostou, dá um joinha. Se inscreva aí no canal para poder continuar acompanhando as nossas postagens. E eu vejo vocês na próxima videoaula.